Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te passar todas as melhores dicas para o seu Positivo Q20. Esse aparelho que é bonitão, tem muito armazenamento, mas sim, o sistema operacional dele tem muitas coisas bacanas e eu vou te passar todas elas depois que você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você não tenha ainda o Positivo Q20 e tá a fim de comprar um e caiu aqui nesse vídeo para ver as funções que tem nele e que você vai ganhar se você comprar ele, o link dele vai estar aqui na descrição para você estar comprando logo depois desse vídeo. Agora, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o seu Positivo Q20. Como você sabe, ele já não é um aparelho assim focado em desempenho, mas dá para a gente deixar ele um pouco mais rápido em relação ao uso do dia a dia. Para você fazer isso, você vai entrar nas configurações, vai clicar em sobre o dispositivo lá no final, e aqui em sobre o dispositivo, você vai vir aqui na parte de versão do Android, não, vamos ver aqui. Aqui no finalzinho, ó, número da versão, tá vendo? Você vai clicar várias vezes nele até ele aparecer isso aqui, ó, não é necessário, você já é um desenvolvedor. Aparecendo isso, você volta uma telinha aqui em cima e você vai clicar em Sistema, Avançado, e aqui você vai clicar em Opções do desenvolvedor. Fazendo isso, aqui você vai habilitar algumas funções para deixar ele mais rápido, tá? Você vai descer ele até aqui embaixo. Todas as funções que vai mexer aqui não estraga o seu aparelho, tá? Pode ficar tranquilo. Vai descendo um pouquinho e até aqui, ó. Chegando aqui, você vai ver que tem escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração do Animator. Essas três opções você vai pôr como tá aqui, ó, 0.5. Provavelmente ela vai estar em uma vez. Essa uma vez é a velocidade. E quando a gente coloca em 0.5, ele diminui pela metade essa velocidade, que é essa velocidade quando a gente abre aplicativos. Ó. Quando eu faço isso aqui, eu vou colocar tudo em 1 para você ter uma noção aí, mas com certeza você já deve ter percebido que está muito mais rápido só de você ver pelo vídeo. Então vamos lá, ó. A velocidade dele abrir isso aqui, ó, ele vai mais devagar. Se a gente deixa em 0.5, ele fica muito mais rápido. Então, é a primeira dica aí para você deixar o seu aparelho mais rápido na hora que ele vai abrir os aplicativos, ó. Olha como ele abre mais rapidinho. Então, para você, essa dica é essencial. A próxima dica é para você que não gosta de deixar os aplicativos abertos e sempre vem aqui assim, ó, e fica fechando eles, ó. Essa dica é para quando ele desligar a tela, ele fechar tudo sozinho para você. Entra aí nas configurações e clica em bateria. Aqui em bateria, você vai vir aqui em fechar apps ao bloquear tela. E aqui você pode escolher quais ele vai fechar, tá? Aqui tá como não fechar, a gente pode vir aqui, ó, fechar, fechar, Instagram fechar, e aí você pode escolher quais você quer. Eu não recomendo você fechar aplicativos como de e-mail e WhatsApp, que aí provavelmente não vai chegar as mensagens, tá? Mas caso você queira, dá para fazer essas opções aqui em alguns aplicativos que você utiliza como Instagram, que consome bastante à toa, Call of Duty, que é um jogo, e outros aplicativos que tiver aqui. A próxima dica é em relação à tela de bloqueio. Caso você não esteja vendo as notificações, para a gente alterar isso daí, você vai entrar nas configurações, vai clicar aqui na parte de cima em tela, e aqui em tela você vai vir clicar em avançado, e aqui a gente vai vir em exibição da tela de bloqueio, tá? Aqui você pode ver que está mostrar conteúdo confidencial apenas quando desbloqueado. Aí ele não aparece as notificações e você acaba não conseguindo ver. Clicando nele, a gente tem várias opções, então dá para mexer muita coisa aqui. Eu vou focar somente no que eu te falei, tá? Seria essa daqui, ó, tela de bloqueio. E aqui ele vai ter mostrar todo o conteúdo, como você viu ali, ó. Vamos lá, mostrar todo o conteúdo, mostrar conteúdo apenas quando desbloqueado e não mostrar. Eu normalmente deixo para mostrar porque não tem problema algum, mas aí você pode mudar as opções. Tem várias outras aí para você fuçar e mudar no seu Positivo Q20. A próxima dica para o seu Positivo Q20 é em relação à bateria. Ele tem uma função no sistema nativo que fica pesquisando Wi-Fi e Bluetooth direto e gastando bateria à toa. E você normalmente não quer isso, né? É bem padrão. Vamos entrar nas configurações aí, vamos em localização. E aqui em localização vai ter busca por Wi-Fi e Bluetooth. E aqui a gente vai desabilitar essas duas opções que vão diminuir o gasto de bateria do seu aparelho. A próxima dica para você é para produtividade. Se você tem o Positivo Q20, ele tem uma opção de tela dividida. Não sei se você sabe sobre isso, mas dá para a gente usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero aqui abrir a Play Store para baixar um aplicativo e dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu quero ver uma notícia no G1. Vamos abrir aqui um site de notícias. Vamos abrir o UOL. Abrindo o UOL, tá aqui. Vamos lá, a gente joga para cá para cima. Tá abertinho aqui, bonitinho. Você vai clicar aqui no botão, no ícone do aplicativo.
Clicando no ícone, ele vai aparecer a tela dividida. E ele vai te perguntar qual outro aplicativo da lista que você quer. E aí você escolhe ele aqui. Não são todos que são compatíveis, mas ele já aparece ali funcionando. Então a gente, por exemplo, pode deixar aqui baixando alguma coisa, você pode estar lendo alguma coisinha aqui em cima, dependendo do tamanho, né, do texto, né, porque dependendo não dá para ler tudo, né, mas você consegue utilizar dois aplicativos. Por exemplo, você pode deixar a sua planilha aberta em cima e a calculadora embaixo e vir somando tudo que você precisa das contas do mês ou coisas do tipo. A próxima dica é para você personalizar a sua tela inicial. Para fazer isso, você clica aqui na parte em qualquer tema vazio, clica em configurações da tela e aqui a gente já tem muitas opções. Eu vou te passar as que eu gosto mais, tá? Uma delas é mostrar o Google App, que é esse aplicativinho que fica aqui do lado, ó, mostrando todas as notícias. Caso você goste de ficar antenado, é legal deixar ativado. Permitir rotação da tela inicial, caso você queira. Eu não gosto de utilizar. Puxar para baixo mostra as notificações, então você não precisa vir lá em cima, você só puxa aqui, ele já te puxa as notificações, então não há necessidade de você vir lá em cima e puxar. Vamos abrir novamente. Ícone dinâmico, por exemplo, o ícone de agenda, por exemplo, aqui, cadê a agenda? Onde ela está? A agenda, ele te mostra a data, por exemplo, dia 12. E tem outros ícones que também funcionam com isso, são ícones dinâmicos, tá? E ele funciona aí, ó, tanto para agenda e para o relógio. Mostrar número de pontos de notificação, estilo da tela inicial, se você quer com a gaveta de aplicativos ou sem, você pode escolher aqui. Estilo do ícone de pasta, se você quer grade ou diferente, tá? Então a gente consegue aqui, você pode mudar para frente, para o lado, dá para fazer essa alteração aqui. Voltando aqui, vamos deixar automático. E a grade da área de trabalho, você pode diminuir ela ou aumentar do jeito que você quiser. E aqui nós temos essa opçãozinha aqui, que faz o seguinte, tá vendo o nome aqui dos ícones, ó? Google Configurações, que vai para a segunda linha. Na hora que a gente desabilita ela, ele não deixa a linha descer, então ele fica sempre reta. Então vai ficar sempre um íconezinho com 3 pontinhos sem mostrar o nome completo. Deixando ativo, ele mostra o nome completo. A próxima dica para o Positivo Q20 é em relação a funcionalidades que a Positivo colocou a mais aqui no sistema. Ele tem um sistema bem puro, praticamente o Android sem modificações, mas eles colocaram uma opção aqui nas configurações, aqui embaixo, ó, controles smarts. Você pode clicar nele aqui e vai ter algumas opções como levantar o smartphone para verificá-lo. Se ele estiver parado e você pegar ele, ele já liga. O movimento smart aqui ele te dá algumas coisas legais como toque fácil, pega o dispositivo enquanto estiver tocando e o toque irá diminuir e começa a vibrar. Então tá tocando lá seu aparelho, você pega ele, para de tocar. Desligar o som das chamadas recebidas, se você quiser girar o aparelho, ele para de tocar. Marcação fácil, você pode pegar no dispositivo para chamar o contato na tela. Resposta rápida, pega o dispositivo e aproxime do ouvido para atender, você não precisa nem apertar. Temos alterar para mão livre, encostar o dispositivo ao ouvido com o sistema mãos livres para mudar para o modo de fone de ouvido. Então ele muda sozinho, você chega no ouvido, ele sai do Viva Voz e já muda para aqui para cima automaticamente, sem você ter que apertar nada. E aqui embaixo a gente tem o modo de bolso também, que você pode desativar para não ficar clicando sozinho no seu bolso, tá? Isso é bacana porque às vezes ele sai tirando foto a rodo aí e você não sabe de onde aconteceu. Tá? E tem o toque smart aqui, que aumenta automaticamente o nível máximo com vibração. E tem a economia de energia também, que eles colocaram aqui como um bônus, que eu achei bem bacana, tá? Desliga o Bluetooth e a busca Wi-Fi automática para economizar energia. Eles já deixam aqui para economizar mesmo a bateria, para vocês verem que gasta mesmo essa opção que eu falei para você tirar lá anteriormente. Aqui a gente meio que dá um checkmate na opção de Bluetooth e Wi-Fi. A próxima dica para você é se você é pai e vai dar esse aparelho para o seu filho, porque ele tem bastante armazenamento, roda joguinhos leves, então é uma boa pedida para a criançada que está doida para jogar um joguinho ou outro. Então aqui nas configurações a gente tem um modelinho de controle dos pais em bem-estar digital. E aqui você pode definir várias coisas, tá? Você pode definir até outro aparelho para controlar esse, tá? Então entra aqui, faz a configuração, baixa o aplicativinho Family Link em outro aparelho seu, no seu principal, e dá esse daqui para o seu filho configuradinho, tá? Ele vai pedir aqui, ó, quem usará esse dispositivo? Você põe a criança aqui, aí ele vai te dar todas as opções que você pode fazer. Você dá um próximo aqui, ó, tá falando para selecionar a conta do Google do seu filho. Aqui tá aparecendo a minha, mas vai estar a conta do seu filho. Mas aí você faz toda a configuração e você tem todos os controles do aparelho. Então você consegue ver o que o seu filho está utilizando, o tempo que ele pode ficar no aparelho. Então é uma coisa bem bacana, já que hoje em dia está viciando bastante a criançada. E a próxima e última dica para você e o seu Positivo Q20 é para editar essa barra aqui de cima. Você pode vir aqui, abaixar ela e clicar nesse botãozinho aqui do canto, ó. E ele vai te dar as opções para você editar. Você pode jogar alguma coisa para cima
ou pode retirar, substituir, mudar de local também, é só arrastar como se fosse um ícone da área de trabalho. Então aqui tem alguns ícones que talvez você esteja procurando, como tema escuro, para você desabilitar e habilitar ele. Você pode pôr localização para cima, pode pôr captura longa de tela. E feito isso, você só clica em voltar aqui e tá pronto, ó. Já tá funcionando. A gente já tem o tema escuro aqui. Só ativar ele e tá funcionando bonitinho. E essas foram as dicas e truques para o Positivo Q20. E eu quero que você comente aí nos comentários o que você achou e se você vai estar aproveitando todas essas dicas e se você tem mais alguma para passar para o pessoal que também assiste aqui a esse vídeo. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.